Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Como está sendo a sua semana? Como tem sido, de fato, os seus últimos dias? Esses têm sido dias de muitas lutas, muitas dificuldades, mas de muitas vitórias também. Nenhuma das lutas que nós temos vivido e passado, nós temos sido derrotados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 27. O texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O termo a imagem aqui, imagem e semelhança, é tissilém. E tissilém no hebraico é a sombra. E aqui o texto está dizendo o seguinte: nós somos criados para ser a imagem de Deus na terra. Para que você entenda, a sombra de Deus na terra. É por isso que toda a criação se submetia a Adão, porque ele era a imagem de Deus. Quando a criação olhava para Adão, a criação enxergava a manifestação visível de Deus. O que foi que mudou isso? O pecado. O pecado deturpou, o pecado nos deformou a imagem de Deus. Por isso hoje a criação não mais se submete ao ser humano, porque nós perdemos a imagem do Criador. Mas a verdade, ou o projeto, ou o propósito de Deus é que nós nos tornemos a imagem dele. Como que isso pode acontecer? A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, todas as coisas boas e as coisas ruins, as lutas que você está passando agora, as crises que você está vivendo agora, isso está acontecendo para fazer com que você confie mais em Deus, ame mais a Deus, para que você perdoe, para que você caminhe 2 milhas, para que você aprenda sobre humildade, sobre o perdão. E aí o texto diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Cristo. Então, em Cristo, o propósito de Deus é retomado. Se era nos criar a imagem e semelhança dele, agora através de Cristo é nos fazer a imagem e semelhança do seu Filho. Para quê? Porque a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, para que toda a criação volte a se submeter ao ser humano, para que o ser humano volte a cuidar e a cultivar e a proteger o jardim, a cuidar, a cultivar e a proteger toda a criação. A ideia de Deus para a sua vida é que você seja uma manifestação dele no seu trabalho. O que é ser uma manifestação dele no seu trabalho? É ser alguém proativo, produtivo, servo, amável, generoso, cuidadoso. O que é ser a manifestação de Deus nas relações, nas amizades? É ser alguém que cuida, é ser alguém que protege, é ser alguém que pensa no melhor, é ser alguém que faz o melhor pelo outro. O que é ser a manifestação de Deus na criação? É cuidar do planeta, é você ter atitudes e ações que vão contribuir com a manutenção da vida, percebe? O que está faltando hoje para que você se torne parecido com Cristo? Quais são os pecados que você precisa vencer? Porque egoísmo, individualismo, tudo isso é valor e princípio do reino das trevas, tem a ver com Satanás. Quais são, de fato, as falhas de caráter que você precisa vencer? Porque mentira tem a ver com o pai da mentira, que é Satanás, é um pecado de filiação. Então tudo isso às vezes impede você de viver de fato a plenitude da imagem e semelhança, mas esse é o projeto de Deus, e se hoje você quiser, através de Cristo e do Espírito Santo, isso pode acontecer. Vamos orar nesse sentido? Pai, nós pedimos a tua ajuda. Perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo encontre um coração aberto agora para agir e nos tornar a imagem de Jesus Cristo, para que nós possamos ser a imagem do Senhor, para que nós possamos ser a expressão de Deus Pai na terra, a expressão da família espiritual. Deus, nos dê muito recurso, muita autoridade, muito poder, muita influência, para que nós possamos abençoar ainda mais pessoas, para que nós possamos cuidar ainda de mais pessoas, para que nós possamos alavancar, potencializar mais vidas, mais famílias, ó Pai. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.